Prontíssimo, estamos gravando. Bom, vou começar por aqui. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas a mais um Papo com a Liga. A gente está gravando hoje no dia 6 de dezembro, de manhã, e hoje a gente tem a honra de receber uma convidada muito especial, a Andréa Rocha do Espírito Santo, que é, entre muitas coisas, agente do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, a CPP, da Bahia, e integrante do Grupo de Trabalho de Racismo Ambiental da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, eu já queria começar esse papo perguntando como é que você está chegando hoje, Andréia, depois de tantos eventos e com tanta coisa na cabeça. Olá. Então, eu sou Andréa Rocha, do Espírito Santo, sou do Recôncavo da Bahia, do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, sou do Regional Bahia e Sergipe. Nesse período, eu estou na equipe nacional do CPP e estou acompanhando as temáticas de território e meio ambiente. E nesse final de ano, para variar, né? Para variar, nós temos tido muita atividade, principalmente relacionado a essas temáticas, né? Atividades que elas são assim ações importantes nessa temática, né? Para a conquista por direito dos povos, para a proteção dos territórios, mas tem projetos que são assim bastante ameaçadores, né? E aí a gente tem nesse último período intensificado as ações, articulado com outros parceiros, né? Desse campo da defesa dos direitos das comunidades e dos ecossistemas. A gente tem se articulado para defender essa defesa, né? Mas é um final de ano assim muito difícil, né? Muitas coisas, né? Nesse período que as pessoas deviam estar se preparando para fechar o ano, concluir as ações. Não, a gente ainda tem que fazer esses enfrentamentos, né? Tem essas duas grandes ameaças para as comunidades pesqueiras, se a gente for tratando das comunidades pesqueiras, que é a PEC 03, que é a PEC da privatização dos terrenos de marinha, e ela ficou conhecida como PEC da privatização das praias, e significa isso mesmo, né? Se essa PEC passar, vai legitimar isso, né? Vai dar legalidade ao que já acontece. Então, as pessoas vão ser cada vez mais proibidas de acessar a praia e ameaça, assim, sobretudo, a manutenção da vida das comunidades pesqueiras, né? Que as comunidades pesqueiras e outras comunidades tradicionais, né, que vivem da pesca artesanal, né, a garantir esse acesso, esse dispositivo que a gente tem ali garantido de ser terreno de marinha, de ser um bem da União, que todos devem ter acesso. Isso é uma garantia importante para as comunidades. E um outro projeto de lei é o projeto de lei que regulamenta a instalação, né, todo o processo de operação das eólicas no mar. É uma ameaça porque está nessa discussão da transição energética que o Brasil e o mundo têm perspectiva de fazer, mas essa transição energética ela não pode violar, né, os direitos das comunidades que estão ali presentes naquele território historicamente, e não pode também violar os ecossistemas, né, a biodiversidade. E esse modelo que está implantado, né, está sendo implantado, é um modelo que ele traz essas ameaças, né? Tem os impactos sobre a vida das comunidades, porque ali, de certa forma, é um cercamento de um território que é importante para a vida, para a sustentabilidade daquelas comunidades, milhares de pessoas, e é importante também para a manutenção de todo o ecossistema ali presente, né? Então, qualquer alteração, ela vai
trazer seus impactos, e esses impactos não estão sendo considerados nesse processo, né, de aprovação desse projeto de lei. Então, a gente precisava ter mais diálogo, considerar essa relação, considerar esses espaços que são espaços ocupados historicamente, né? E são importantes para a manutenção daquelas pessoas. Então, o projeto, ele ameaça, ele está voltado para a geração de energia, né? Só que essa geração de energia também não vai contemplar essas pessoas, né? Tem um projeto aí que é produzir energia para mercado, que vai violar a vida dos pescadores e pescadoras, das comunidades, do meio ambiente presente, e a ideia é que essa energia seja vendida para fora, né? Seja vendida para a Europa. Então, isso muito preocupa a gente está nessa dinâmica, e hoje, 6 de dezembro, e estamos assim, mobilizados, atentos para combater essas ameaças, esses riscos a essas comunidades. Já chega cheio de coisa, então, definitivamente. Eu acho que talvez tenha uma intenção por trás de fazer tudo isso no final do ano, né? Essas eleições, essas votações dentro do Senado, justamente para tá tudo meio atrapalhado já, e pega para votar e fica ainda tudo mais embolado. Mas, enfim, pelo menos foram adiadas, né? Isso pelo menos dá para ganhar um tempo para conseguir se mobilizar e continuar lutando em relação a isso. Você gostaria de falar um pouco mais sobre como a CPP está? Eu sempre falo a CPP, para mim é impossível falar o CPP, eu sei que é conselho, mas enfim, trato do feminino. Mas, enfim, como o CPP está agindo em relação a essas duas questões, como é que vocês estão se mobilizando em relação à PEC e ao PL? Então, é só reforçando, não é, que realmente é estratégico, porque o mês de dezembro, esse período, é um período estratégico para a produção pesqueira, né? As comunidades estão voltadas, as marisqueiras, para pescar, para conseguir, porque é um momento bom para comercialização e para produção também, né? Então, em todo o território, em todos os cantos, as pessoas estão trabalhando, se organizando para se confraternizar, celebrar o Natal, o final de ano, né? Tem esse processo de preparação. E fazer isso nesse momento é isso, porque tem, além de você tirar desse foco do trabalho, tem a questão que a gente devia estar meio distraído ou ocupado com outras coisas. Então, claro que é estratégico, né? É no momento que as pessoas não estão esperando, estão com cabeças voltadas para outra coisa, que eles vêm com esses projetos que tira esses direitos, né? É para não garantir mesmo a mobilização. Mas é isso, o CPP tem feito esse processo de mobilização, de agitação, né? Aí a gente tem feito monitoramento desses projetos junto ao Senado, né? As assessorias, e essas informações a gente tem passado para os nossos agentes, passado para os pescadores, tem ajudado a mobilizar. Nós estamos construindo, né? Construímos uma campanha que o GTMA da Frente Ambientalista participa, é uma das organizações que puxa essa campanha. Então, essas campanhas, a campanha de defesa das comunidades, contra a PEC, contra o PL da regulamentação das eólicas no mar, a gente tem feito isso. E ali, nesse coletivo no CPP e no coletivo que a gente está construindo essa campanha, a gente tem ações de incidência, de comunicação, e aí temos feito um programa aí de mobilização que está voltado para isso, e tem várias organizações que estão participando, né? Organizações que apoiam a pesca artesanal, organizações dos pescadores, né? Os pescadores estão sempre de frente nesse processo de mobilização. Então, a gente tem feito isso. Aí, o papel do CPP é contribuir com a comunicação, mas também passando informações, provocando essa questão da mobilização. Muito legal, obrigada.
Eu queria voltar um pouquinho para perguntar um pouco sobre a sua trajetória também. Então, o que te motivou a se engajar na luta dos pescadores e pescadoras artesanais e qual a sua trajetória dentro da luta pelo direito dos povos das águas? De como você chegou até o CPP, enfim, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Certo. Para mim é importante falar disso, né? Eu sou do Recôncavo da Bahia, como eu já falei aqui, eu sou da cidade de Salinas da Margarida, sou de um território, né, quilombola, todo o Recôncavo, devia ser reconhecido, é considerado, mas não é reconhecido, mas minha cidade, minha comunidade, um território quilombola e pesqueiro, né? Então, eu sou desse mundo, eu sou do mundo das águas, né? Minha ancestralidade todinha, né? É, vive essa experiência, né? Minha mãe era minha marisqueira, minhas avós, minhas tias, né? Eu tenho tias que eram ganhadeiras, que são mulheres que durante a semana, além de ser marisqueira, durante a semana, elas, no final de semana, elas juntam a produção da família, né? Geralmente da família, do grupo familiar, e vai para as feiras do Recôncavo, Salvador, Santo Antônio de Jesus, as cidades maiores, para vender a produção, né? E é uma atividade histórica também, né? As ganhadeiras foram muito importantes nesse processo aí de enfrentamento o processo de escravismo, né? Então, minha relação com a pesca é essa, dessa vivência. A minha cidade tem muitas marisqueiras, muitas mulheres, né? Foi reconhecido como a cidade que as mulheres são as chefes de família, e a atividade das mulheres principal é a mariscagem, né? Então eu venho desse lugar da lama do mangue, da lama das coroas, das marés, né? Eu sou uma mulher, eu sou das águas também. E desde muito jovem, né? Talvez criança, adolescente, ainda a gente estava ali engajado nas lutas da comunidade, na luta por direito, pela proteção do manguezal, das marés, né? Das coroas. E aí me engajo ali nessa luta e com os movimentos de igreja também, né, com os movimentos que tinha naquele período ali na Igreja Católica, né? E sempre assim fui engajada, atraída, né, por essa experiência. E na minha cidade, nos anos 90, né, veio esse empreendimento de cassinicultura, que é produção de camarão e cativeiro. E esses empreendimentos, eles se instalam, né, sobre o território, sobre o manguezal, que é um ecossistema fundamental para as marisqueiras, né? Para o mar, de forma geral, mas principalmente para as marisqueiras, né? O manguezal é o berçário, né? É o berçário do mar. Então, esse empreendimento, o primeiro crime é cortar o manguezal para instalar a fazenda de criação de camarão. E além disso, né, de cortar o manguezal, desmatamento do manguezal, para dar lugar a um empreendimento privado, né, particular, ele ainda usa veneno, né? Que eu gosto de chamar de veneno, né? Agrotóxico, não, porque eu acho que veneno ele é mais direto e ele passa a mensagem, né? Aí eles, além de fazer isso, cortar o manguezal, eles usam um veneno para manter assim o equilíbrio, a saúde dos camarões que vivem em cativeiro. E além disso, tem também o uso de rações, né, que contém muito antibiótico. Aí tudo isso, né, esse conjunto,
o desmatamento do manguezal, o uso do veneno, o uso da ração, isso traz um impacto para a atividade e para a saúde das pessoas. E, principalmente, a restrição de acesso, né? Então, o território pesqueiro, o manguezal, os espaços da pesca, eles são espaços coletivos, né? E tem uma alternância. Um dia uma pessoa vai, pesca numa coroa, pesca no manguezal, pesca nesse rio. No outro dia vai outro e sempre encontra o peixe, o marisco lá. E essa atividade da cassinicultura, a produção de camarão em cativeiro, ela tirou isso, né? Tirou a autonomia, tirou o acesso, as pessoas eram proibidas, aí eles começaram a botar seguranças armados, né? Tem muitas situações assim de violência, ameaça de vida à comunidade. Um bem que era comunitário, um território que era da comunidade dos pescadores, historicamente, ele foi privatizado e essas pessoas passaram a ser ameaçadas. Aí isso me trouxe, né, a mim e outros companheiros e companheiras jovens naquele período, engajou a gente na luta em defesa do manguezal e contra a produção de camarão em cativeiro e os empresários e políticos também locais e às vezes eles são os mesmos, né? Porque essa atividade é fomentada por empresários e por políticos locais. Aí isso me engajou definitivamente nessa luta em defesa da pesca artesanal, né? A partir dessa experiência, mas eu costumo dizer que é um chamado assim da minha ancestralidade que está assim fincada nesse lugar na lama da maré, na lama do manguezal. E aí, com o CPP, né, a partir dessa experiência de luta, de resistência contra as violações, né, que a atividade de produção de camarão de cativeiro desenvolveu na minha experiência, na minha comunidade, na minha cidade, a gente conhece o CPP. O CPP, a gente começou a dialogar, participar de atividades, e aí a gente se engajou com outros pescadores, ali se articulou com outros pescadores, outras comunidades que estavam enfrentando problemas com o empreendimento na Baía de Todos os Santos, né? Portos, produção de petróleo ali na Baía de Aratu, e uma série de empreendimentos, né? Restrição, muitas cercas, né? Muito cercamento do mangue, das águas naquela região, proibição de acesso, e isso aí engajou com outros que estavam lutando também, né? A igreja também sempre presente, e quando a gente conhece também a pastoral, percebe que a pastoral é importante para isso, aí a gente a partir de 2012, aí nós fomos convidadas a contribuir com um trabalho na Baía do Iguape, que também é uma baía que está dentro da Baía de Todos os Santos. Aí a experiência como agente de pastoral começa ali na Baía do Iguape, que é um lugar assim com bastante dificuldades, né, para manutenção da atividade pesqueira, tem muitas ameaças, né? Tem portos, tem hidrelétrica, barragem, silvicultura, né? Que é a plantação de eucalipto, né? Monocultivo de eucalipto, né? Na beira do manguezal, supressão da Mata Atlântica para fazer isso. Aí a experiência com a pastoral, ela começa a partir de 2012, mas a gente já conhecia a Pastoral dos Pescadores, apoiou os pescadores nessa luta ali, na defesa da Baía de Todos os Santos. A gente conhecia essa experiência, né? E a gente se identifica com essa luta, né? Eu que
tenho a relação com a igreja local, né, que contribuiu para a gente fazer o enfrentamento dos empreendimentos que ameaçavam a comunidade e a pesca artesanal local. Ela apoia e depois a gente ajuda essa organização e depois a gente se engaja nesse movimento maior, né? Então a gente já tinha essa relação com a igreja na comunidade, quando a gente encontra com o CPP, que faz parte que é uma pastoral ligada à CNBB, a gente percebe que é importante, é um braço da igreja que a gente se identifica a luta, e depois a gente é convidada a integrar essa pastoral, a participar, né, dessa luta por resistência, que isso faz parte da missão do CPP. Nossa, muito obrigada por compartilhar sua trajetória. Assim, eu acho que quando você fala, dá para perceber que lutar por direitos de populações tradicionais demanda muita entrega também, né? Você me comentou que você está morando em Brasília agora, se não me engano, está passando um tempo aí acompanhando alguns eventos, pelo menos. Como você vê isso, assim, de tipo ter que sair do lugar onde você nasceu, cresceu, para ter que se deslocar para outros lugares para conseguir se entregar a essa luta, assim? Você tem muita saudade de voltar para o território? Como isso funciona? É um dos desafios, né? O território, o lugar da gente, né? Mas é isso, né? A gente tem, na pastoral, a gente está sujeito a essa dinâmica, tem essa dinâmica, né? Então, a gente tem os agentes de base, né? As equipes de base, e a equipe de base é formada pelos agentes de base que atuam assim nas comunidades, né? Ajudando o processo de organização, na defesa dos direitos dos pescadores e pescadoras artesanais e do meio ambiente, né, do território pesqueiro. E a gente está apto, tá aberto, né, por um período, a gente precisar se deslocar da nossa equipe de base, do nosso regional, para fazer esse serviço, né? É um serviço que a gente faz, né? Então, essa foi a partir de 2020, né? Ali no comecinho da pandemia, a gente recebeu essa missão de, por um período, estar aqui em Brasília para compor a equipe nacional do CPP, né? Então, eu me dispus, tive muita abertura para isso. Tem os desafios, a saudade de casa, o território aqui é outra relação, né? Que a gente está no Cerrado, que tem muita diferença, né? É muito diferente. Um dos maiores desafios aqui é a secura, né, desse lugar. Esse período mesmo de agosto, esse ano, período seco, né, que teve a ocorrência das fumaças, né, da fumaça, foi muito desafiador, fiquei com algumas alergias, reações alérgicas a isso, mas isso é por um período e a gente também acaba se ambientando, construindo relações com esse território. Mas a gente sabe que vem e não é para ficar, é para voltar. Mas no CPP tem essa dinâmica e os agentes que têm a possibilidade, eles podem ser chamados e também tem a possibilidade de atender esse chamado, responder sim. Mas tá nessa relação da própria igreja, né? Para fazer a missão, às vezes a gente precisa se deslocar e os agentes do CPP, como eu, outros também, a gente compõe a equipe que está aqui nesse período em Brasília, tem outras pessoas que são de outros estados, outros cantos,
né? A gente sempre tem essa abertura, apesar do desafio. Mas a saudade permanece do lugar, da família, de tudo que compõe o nosso território, mas isso também a gente vê como parte dessa missão e tem dedicação, né? Você estava falando dessa questão da dedicação, isso faz parte da relação que a gente tem de amor com a missão, com a causa, principalmente, e nessa causa tem o território, tem os direitos, tem tudo que compõe a pesca artesanal. Que legal, obrigada. Agora eu queria entrar um pouco nessa questão que você comentou, né, que está o CPP, perdão, ele está muito associado à igreja, tem uma forte conexão com a espiritualidade, né, o que pode ser visto como um diferencial, mas também como uma possível barreira, né, para entrar em contato com algumas comunidades. Aí minha pergunta nesse sentido é se você acredita que esse vínculo religioso do movimento ele pode dificultar a chegada e a permanência do CPP em algumas regiões ou comunidades, e como é que o CPP lida com essa diversidade toda? Tá. O CPP, ele é uma pastoral ligada à CNBB, né? Através da Comissão Sociotransformadora. Ele é composto por agentes de pastorais, pessoas leigas, tem religiosos, religiosas, padres, e nós temos um comprometimento assim, profundo com o serviço aos pescadores e pescadoras artesanais, né? Na luta por direito, na construção de uma sociedade solidária e justa, né? Os nossos objetivos colaborar com os pescadores, né? Respeitando sua cultura, estimulando sua organização, visando essa libertação integral e a construção do direito mesmo, de uma nova sociedade, né? Os povos têm dito várias experiências, né? E os indígenas dizem que é na construção do bem viver, né? Essa experiência. E a gente também quer animar, estimular, articular de forma fraterna, né? Aqueles que trabalham pela pesca artesanal, na defesa do território, e lutar pela manutenção dos ecossistemas do meio ambiente. Né? Então, nessa experiência, com a nossa missão e os nossos objetivos, né, a gente respeita profundamente e lidar com várias experiências, né, de fontes de espiritualidade, né? Nós atuamos, as equipes de bases estão em diversos territórios, no norte, nordeste, no sul, não é? Do país, e ali tem várias experiências, várias fontes de espiritualidade, né? Indígenas, africanas, aí a nossa relação é profunda, né? A espiritualidade do CPP, que é uma pastoral social da Igreja Católica, ela não compromete essa relação as comunidades, com as relações que as comunidades têm de fé, né? Muito pelo contrário, né? Nosso princípio é esse respeito profundo, né? Profundo e, inclusive, além do respeito profundo, isso contribui para fortalecimento dessas relações, né? Então, isso não atrapalha, muito pelo contrário, contribui. A gente tem isso como princípio, tem considerado, e a gente está no meio do povo, né? E o objetivo está voltado pelo direito, pela construção do bem viver, pela relação assim de respeito profundo
e com o território, com o meio ambiente, e aí essa nossa espiritualidade não atrapalha, né? O CPP não impõe a sua espiritualidade, a gente convive, dialoga a partir das relações que a comunidade tem. Isso na perspectiva de fé, mas nas outras perspectivas também, né? Na perspectiva de gênero, sexualidade, na perspectiva é, religiosa, principalmente, né? A gente tem essa relação de respeito profundo com todas as fontes de espiritualidade, né? E o Brasil, né? A gente vive essa diversidade, né? É, a, é, a própria Igreja Católica tem uma diversidade, né? Tem uma espiritualidade católica no Nordeste, tem uma relação, tem um jeito de ser, o povo os pescadores, né? E os agentes também do Norte têm uma outra relação, e a gente acolhe essa diversidade, essa riqueza, né? Isso é para a gente considerado como uma riqueza, e a gente tem prima, para que seja fortalecida essas relações. Muito interessante. Minha preocupação não, né? Minha pergunta era mais no sentido assim de tipo, o fato da CPP ser associada à Igreja Católica, isso poderia dificultar a entrada em alguns territórios. Eu não tenho dúvida quanto ao trabalho sensacional que vocês fazem, inclusive acompanho faz um tempo, mas que bom que vocês conseguem lidar com isso no sentido de valorizar as diferenças e acolher isso também, né? Que bom que nunca foi uma questão assim. Mas agora pegando um pouco no seu gancho de diversidade racial, eu queria saber um pouco do seu trabalho no GT de Racismo Ambiental, da Frente Parlamentar Ambientalista, e queria pedir para você compartilhar um pouco sua visão sobre o trabalho que é realizado dentro desse grupo de trabalho e da importância dele para a luta da pesca artesanal. Então, o CPP, ele compõe o GTMAR, da Frente Ambientalista, já faz um tempo, né? Porque é estratégico para a gente também, diante da dimensão do litoral do Brasil e das ameaças que estão colocadas para essa importante parte, né, do nosso país. E a gente já conhece o trabalho da frente, já fez um tempo, tem um processo assim, histórico de incidência nesse espaço. A aproximação com o GT de racismo ambiental se deu um ano passado, quando a gente estava numa incidência com um grupo de pescadores, uma articulação do Ceará, que veio para o Congresso fazer incidência contra o projeto de lei da regulamentação das eólicas no mar, né, as eólicas offshore. E, por coincidência, a gente soube que era o dia do lançamento desse GT, do que era o lançamento do GT de racismo ambiental e do GT clima, que as duas temáticas são importantes para a gente também, porque elas dialogam muito com a pesca artesanal e o direito que envolve essa temática, não é? Aí, quando nós soubemos do lançamento, aí nos articulamos, motivamos o grupo que estava para participar. Participamos, ficamos muito felizes com essa, essa conquista, não é? E, primeiro, dizer que é uma conquista, né? Essa temática poder, poder ser colocada na frente ambientalista, porque ainda infelizmente, né, é uma temática que não é considerada, é invisível, né, e inclusive as pessoas não têm abertura para debater, e isso mantém, né, e isso já faz parte do racismo, né, não discutir, não debater,
para não ser visto, né? Para ele continuar mascarado. É essa questão do racismo no Brasil, né? Que não é visto, é naturalizado, é considerado como normal. Aí isso logo nos motivou, a gente espalhou essa informação, e aí o CPP define que esse é um espaço importante para a gente trazer as questões da pesca artesanal, porque é um debate que a gente faz, né, no CPP, que essas violações que as comunidades têm vivenciado, as ameaças que estão sobre esses territórios, é racismo ambiental. Aí a gente quer trazer a questão da paz, da pesca artesanal aqui, da visibilidade a isso. Aí começamos a participar, né, desde do começo, e estamos trazendo essa pauta ali para a gente. É um espaço estratégico. Eu penso que é uma conquista, né? À frente, ter esse espaço que debate, que discute isso, que traz essa temática para e é importante para que esse debate ele cada vez mais ele cresça nesse espaço e outros espaços também, né? É isso aí. A gente primeiro acha que é importante, que é uma conquista, mas penso que tem muito desafio, né? Tem muito trabalho para fazer isso, para que seja realmente reconhecido para fazer o enfrentamento, né? A gente usa muito essa palavra na nossa prática para fazer o enfrentamento ao racismo, mas eu penso que é uma conquista assim, importante. Tenho participado, tenho assim, visto muito comprometimento dos que estão ali, né, das assessorias, das organizações que estão ali participando, são muitas pautas, a gente tem esse compromisso de trazer a questão dos povos das águas, mas outros povos, outros têm trazido também as relações de racismo, né? No campo que as pessoas atuam. Esse ano tem um processo que eu acho assim, interessante, que é um processo de formação sobre a temática com os outros GTs da frente ambientalista, né? Eu acho que também é uma ação, uma iniciativa assim, excelente, porque ela tem a possibilidade de provocar, de debater e de enraizar essa temática, né, esse debate nesses espaços para que seja quebrada essa naturalidade, né, do racismo que é considerado, que não é visto, que é invisibilizado. É isso. E uma ação importante do GT de racismo ambiental junto com o GTMA esse ano foi a gente ter conquistado uma audiência pública sobre o crime do petróleo, né? Esse ano, em agosto, se completou 5 anos do crime do petróleo e as pessoas que foram atingidas, principalmente os pescadores e pescadoras artesanais, e o território também, o ambiente, ele permanece sem perspectivas de reparação, sem justiça socioambiental, diante dos impactos, né, que eles foram atingidos. Aí a gente provoca esse debate dentro dos dois GTs e a gente consegue realizar essa audiência pública que ajuda na visibilidade, retoma esse debate ali nesse espaço. Assim, foi muito importante para os atingidos pelo crime do petróleo a gente ter realizado, conquistado esse espaço e ter realizado essa audiência pública. Realmente é um espaço muito importante para conseguir colocar isso em pauta, né?
fortalecimento mútuo também. E agora que você já trouxe essa questão, né, do crime do petróleo de 2019, eu queria te perguntar um pouco sobre como você avalia a evolução da luta pela reparação ambiental e social após esses 5 anos, né? E qual você acha que são as principais conquistas da campanha Mar de Luta até hoje, para além dessa audiência pública que você colocou, que com certeza é uma grandíssima conquista nesse âmbito também, né? Então, o crime do petróleo, ele tem uma dimensão assim enorme, mas não tem reconhecimento, né, da proporção, da dimensão geográfica e também da dimensão desses impactos, não é? É outra questão que a gente avalia como prática de racismo ambiental, né, profundo. É porque esse crime foi no Nordeste, né? É porque a composição dos pescadores do Brasil e do Nordeste, né, é formada, na sua maioria, por comunidades indígenas e negras também. E isso tem ajudado, né, nesse processo da mobilização. Então, eu penso que a mobilização, né, dos pescadores, manter os pescadores mobilizados, né, para denunciar os crimes, os impactos, as violações que esse crime produziu de 2019 até hoje ele produz, né? Isso é a grande conquista da campanha, né? Que é esse espaço, essa iniciativa que junta aqueles que foram impactados, aqueles que são comprometidos com a pesca artesanal, com os direitos dos pescadores e pescadoras. Então, a campanha tem sido esse espaço de mobilização, que tem fomentado formação sobre essa questão de petróleo e comunidade pesqueira, dos riscos da atividade de petróleo, né, da exploração de petróleo, para as comunidades pesqueiras, um espaço também de denúncia, e eu penso que a campanha também ela contribui para manter viva, né? Viva essa comunicação para a sociedade de que esse crime ele ainda permanece ameaçando, ainda permanece seus impactos, ainda permanece na vida das pessoas, né? As pessoas que coletaram petróleo cru, né, não têm acompanhamento de saúde, né? Não tem acompanhamento de saúde, não tem perspectiva de reparação socioeconômica para quem teve a pesca impactada, comprometida naquele período, mas hoje também os pescadores relatam que há comprometimento no meio ambiente, porque a produção não é mais a mesma, não é? E na dimensão da saúde, na dimensão socioeconômica, na dimensão ambiental. Então, a campanha tem permanecido com essa mobilização e essa mobilização tem contribuído para que isso continue sendo denunciado, né? Aí teve a realização dessa audiência pública que a gente acha assim um marco importante, não é? E toda essa mobilização e audiência pública, ela ela traz como assim um efeito é, de incidência, né, de incidência, a criação, né, pelo governo de um grupo de trabalho que envolva todos os ministérios, que envolva os impactados e as pessoas e as organizações que compõem a campanha para construir, não é, uma política de reparação integral em relação a esse crime. Então, a gente tem feito esse diálogo
com o governo, e tem um compromisso do governo da criação desse grupo de trabalho que a partir da proposta da campanha, né, dos pescadores que estão articulados na campanha, que se construa uma reparação integral, né? Integral, que contemple a questão de saúde das pessoas, de saúde do ambiente, a questão socioeconômica, que ela seja em todas as dimensões. Então, penso que é importante que isso é um resultado assim importante da campanha. Não, com certeza, se desmobilizar, o crime passa impune, né? E agora você vai ver, tem outras explorações de petróleo em regiões que também tem pesca artesanal que estão para ser colocadas. Então, é sempre bom reforçar a importância de ter um plano de contenção do petróleo, de ter uma reparação caso se ocorra vazamento, né? Como ocorreu recentemente, 5 anos atrás, mas mais recentemente também, enfim. E isso envolve outras questões também, né? De como a necessidade de colocar um monitoramento pesqueiro, de que esteja identificando a quantidade de pescado que é produzido pelos pescadores artesanais, de quando eles não conseguem pescar, o que isso implica na perda socioeconômica, questão de saúde. É isso, acho que é importantíssimo continuar com essa mobilização. E nesse aspecto também, eu queria perguntar um pouco mais especificamente de quais você acha que são os principais desafios para que as discussões que acontecem dentro dos GTs, né, especialmente do de racismo ambiental e do GTMAR, se traduzam em políticas públicas concretas que visem, né, os pescadores artesanais dentro desse espaço. Qual você entende são as principais dificuldades aí? Antes dessa pergunta, eu queria ressaltar também uma outra conquista importante da campanha, de reunir os pescadores que foram atingidos pelo crime de 2019, mas, para além disso, outros pescadores que são impactados pelo negócio do petróleo, né? Aí a campanha tem contribuído com isso, os pescadores têm se aproximado com outra experiência, e uma dos objetivos da campanha é fazer o enfrentamento ao negócio do petróleo, à exploração de petróleo, por conta da ameaça que ela representa, né? Em relação aos desafios, né, para o GT de racismo ambiental, o GTMAR, eu acho que tem muita relação com o contexto do Congresso nesse período, né? Nesse período, nós temos um Congresso que o debate da questão ambiental, da questão da garantia do território, das comunidades, ele tem um entrave, né? Reacionário, né? Então, acho que o desafio tem esse, que a gente não conta com a maioria, né, dos deputados que compõem, né, o Congresso Nacional, os deputados e senadores, né, e isso é uma coisa contraditória, não é? A gente devia ter um Congresso que contribuísse para a defesa do meio ambiente, das comunidades que eles são, que a gente depende disso, né? Então, eu acho que o desafio é esse contexto político que a gente tem ali dentro das casas, né? São posturas reacionárias, anti-comunidades tradicionais, anti-povo, e o debate encaminhar as políticas públicas conta com esses entraves, né? A gente compreende porque o que é que acontece isso, né? As comunidades tradicionais, de forma geral, né, os povos e comunidades tradicionais, eles têm um modelo, né, de vida, uma relação que ela está em disputa com
o modelo hegemônico, né, com o modelo de exploração desenfreada da natureza. Né? E nessa luta entre o modelo das comunidades, né, que é um modelo sustentável, um modelo que as comunidades dialogam e elas tiram da natureza o que elas precisam, o que a natureza pode repor e o que ela precisa para sobreviver, ele é ele é contraditório com esse modelo de exploração do capital que destrói, não é? Que extrai até a última gota é, dos rios, do manguezal, é, de toda a natureza, de todos os ecossistemas, né? Então, a gente vê isso como o principal desafio. O modelo de desenvolvimento que está colocado no nosso país, né? Que é um modelo hegemônico, um modelo capitalista e o modo de vida das comunidades que tem essa relação de manutenção, né? Esse princípio, retirar do ecossistema aquilo que ele pode repor. Então, é o principal entrave para a gente. A razão é essa, eu penso que essa é a razão desses dois modelos, não é? Que não vai dialogar, porque o modelo do capital é o modelo que destrói a vida até a sua última gota. E o modelo das comunidades é outro, né? Porque as comunidades sabem que precisam do rio, do mar, das lagoas, do ar, né? Dos ventos, para sobreviver. E o modelo econômico que a gente tem aqui, ele quer os ventos, né, forças do vento, o rio, o mar, para gerar riqueza, uma riqueza que é concentrada na mão de poucos, pouquíssimos, né, e que gera a desigualdade, a fome, a miséria, né, adoecimento também, porque quando você não, você desequilibra, você extrai até a última gota, você desequilibra o ecossistema e isso gera adoecimento, né? Contaminação que é produzida pela mineração, pela exploração de petróleo e outras atividades, né? Então, a razão é o modelo, né, de desenvolvimento e o entrave é que nós temos um Congresso que, na sua maioria, está comprometido com as estruturas desse modelo de desenvolvimento capitalista, que extrai a lógica, o extrativismo desenfreado, louco, desenfreado, em detrimento à vida do meio ambiente e das pessoas que o compõem. Com certeza. Agora, encaminhando um pouco para nossas duas últimas perguntas finais, assim, conversando um pouco com essa questão de desigualdades, né, e várias camadas desses conflitos que estão relacionados a comunidades pesqueiras, eu queria perguntar como é que você percebe a transformação do papel das mulheres dentro das comunidades pesqueiras ao longo dos anos que você tem trabalhado diretamente com o CPP, e também quais desafios você acha que ainda existem para conseguir ampliar a participação dessas mulheres nesse contexto? Eu entendo que você está partindo de um território onde as mulheres têm muita força, né, nesse espaço familiar, né, de que a mariscagem é muito reconhecida dentro do contexto que você vem, mas queria saber também, a partir de outras experiências que você teve trabalhando no CPP, assim, de como você vê a mudança do papel das mulheres nesse contexto. Então, a experiência a partir da nossa experiência, né, eu avalio que as mulheres marisqueiras, as pescadoras,
especialmente no Nordeste, não é? Elas estão no processo de organização das comunidades, organização da luta, né? Local, regional e nacional também, né? No último período, esses movimentos da pesca, que surgem da pesca, elas são ali, na sua maioria, organizados, articulados, mobilizados pelas mulheres, né, pescadoras, principalmente do Nordeste, como eu já trouxe. Mas tem ainda alguns entraves, né? Um dos entraves é essa questão do reconhecimento, né, do papel das mulheres na organização e da invisibilização, desvalorização da atividade, né? Da atividade que é feita pelas mulheres, né? É bastante desafiador. Uma outra coisa que a gente tem percebido também, porque nessa experiência, o que faz movimentar, não é? O que faz mobilizar essas mulheres é as ameaças que estão sobre o território, né? Então, a ameaça da exploração de petróleo, do crime do petróleo, a ameaça da cassinicultura, a ameaça dos portos, da mineração, da contaminação por agrotóxico no território, ela mobiliza principalmente as mulheres, elas estão na frente da luta, não é? Mas ainda falta esse reconhecimento, né? As, uma das atividades que essas ações das mulheres elas não são reconhecidas. A gente percebe ainda muito forte a questão da visibilidade, né? Na organização, no enfrentamento, no processo também dos impactos, né? De registrar esses impactos que se dá nessa atividade das mulheres. Tem uma questão também que tem que a gente percebe o não reconhecimento da mulher enquanto trabalhadora, né, da atividade pesqueira. Tem um decreto que ele tem um decreto que ele foi. Aí acabei me desconcentrando. Tem uma zoada aqui, peraí que eu vou falar com você. Oi, vamos lá. Acabei me distraindo aqui. Tranquilo. Você estava comentando sobre como você acha que está invisibilizada a questão das mulheres dentro da atividade pesqueira propriamente. Isso, né? Apesar delas sempre participarem de todos os processos de proteção do território, da organização dos pescadores, da luta por direito, não tem esse reconhecimento, né? Nós tem pouco tempo, né, que a mulher conquistou e por conta de muita luta também das mulheres, especialmente do Nordeste, né? Elas organizadas, né? Pouco tempo ela conquistou o direito de ter o registro da atividade profissional, não é? Porque antes ele era atrelado ao pai ou ao esposo, né? Ao marido, né? Então tem pouco tempo que a mulher conquista isso. E apesar de ter conquistado isso, até hoje a gente percebe a dificuldade de acesso, né? Quando a gente vai para
estatística de números de pescadores e pescadoras que tiveram o registro geral de pesca, não é? Que as comunidades, os pescadores costumam chamar de carteirinha de pesca, né? Da carteira de pesca. Quando a gente vai perceber que, quando a gente vê esse dado, né? A gente percebe que a maioria das pessoas que tiveram o registro suspenso ou cancelado são mulheres, né? Tem um decreto de 2014, 2013, que ele recai sobre as mulheres, né? A gente percebeu, lutamos muito contra esse decreto, porque ele tira das mulheres o reconhecimento da sua atividade. Isso porque muitas mulheres, elas não estão na captura diretamente, mas ela está em outro processo da cadeia de produção da pesca, né? Às vezes ela não vai pescar, mas ela é responsável pela comercialização e pelo beneficiamento do pescado, do grupo familiar. E esse decreto, ele reconhece, né, ele reconhece que pescador é aquele que exerce só a atividade da captura. Então, isso exclui muitas mulheres, e o resultado disso também está relacionado à perda, esse dado dos cancelamentos e perda do registro geral da pesca, né? Então, são muitos desafios no processo assim, de reconhecimento, mas a partir da experiência que a gente vivencia nas comunidades, elas estão nesse processo de enfrentamento dos empreendimentos, dos conflitos que ameaçam, no processo de organização, no processo de defesa dos direitos, mas quando se trata de acesso a uma política pública, o reconhecimento de um direito, as mulheres estão em último lugar. Então, esse é o grande desafio, né, de que elas sejam reconhecidas, que tenham seus direitos reconhecidos, os territórios preservados. Uma outra dificuldade também é que o impacto de um empreendimento, né, quando a comunidade é afetada, ele sobrecai para as mulheres de forma diferente, né? Forma diferente. O crime do petróleo é uma marca disso, né? As principais espécies que foram impactadas são espécies capturadas pelas mulheres. Muitas mulheres têm que fazer outras atividades, tiveram que fazer outras atividades agora, porque essas espécies que foram impactadas, né, que foram principais impactadas pelo crime do petróleo, não conseguem se recuperar e as mulheres têm que fazer N atividades, né, multiplicar as atividades para continuar sobrevivendo. É esse também um grande desafio, né? O empreendimento, ele afeta as mulheres de forma diferente. Um outro relato das mulheres esse processo de adoecimento físico e principalmente mental, que tem relação com os grandes empreendimentos que se instalam no território, né? Então, tem muito processo de adoecimento que, às vezes, por falta de política pública que garanta a reparação, que garanta o serviço de acompanhamento à saúde, as mulheres têm que se retirar do processo de luta, de organização. Então, tem muita conquista das mulheres, tem muita luta, mas também tem muito desafio, muita política para se construir e se efetivar, para que as mulheres sejam realmente cuidadas e sejam reconhecidas.
E nessa linha do seu comentário final, eu puxo minha última pergunta, para aquelas que estão nos ouvindo agora e que gostariam de se envolver mais ativamente na luta pelos direitos dos povos das águas e das comunidades tradicionais, que mensagem você deixaria e quais caminhos você acredita serem mais eficazes para esse engajamento? Para finalizar. Então, eu finalizo convocando as nossas ouvintes e nossos ouvintes que procurem se aproximar dessa temática da pesca artesanal para descobrir a riqueza, a potencialidade, a importância dela, né? A pesca artesanal e seus povos são importantes, muito, muito importante para a nossa cultura brasileira, para a nossa economia e principalmente para a manutenção, né, do equilíbrio e da nossa segurança, né? A segurança ambiental, a segurança climática, né? A gente está num tempo muito crítico, nós estamos vivendo um período de segurança, de crise climática, né, emergência climática. Está aí a situação do Rio Grande do Sul com a forte inundação que teve o ano passado, no final do ano passado, e esse ano também, a maio e abril. A situação do norte também é gritante com a seca, né? Seca na Amazônia, algo que a gente era inacreditável, né? A gente não previa, mas está acontecendo. Está acontecendo. E para a Amazônia também falta visibilidade, né? Até hoje, do ano passado para cá, a situação da seca ela tem afetado muito. Então, a sociedade brasileira precisa se aproximar dessa temática das povos e comunidades tradicionais e ver a importância que eles têm para a manutenção, para o cuidado desses ambientes, para proteger todos e todas nós. Então, apoiar a pesca artesanal é apoiar a vida, é apoiar a luta para a nossa sobrevivência, né? Para a nossa segurança climática. Nós chegamos numa situação assim limite e a gente precisa proteger esses povos, né? Se engajar nessa luta para proteger a nossa própria vida, né? É lutar pela pesca artesanal para que ela continue lutando viva e proteja esse lugar, a nossa casa comum, né? O Papa Francisco chama de casa comum, né? O território, o nosso lugar, o nosso planeta. Então, se engajar nessa luta é garantir nossa segurança climática. Então, sim, apoie a nossa luta. Nós estamos precisando assim de apoio maciço nesse momento para a gente garantir que a PEC 03, que é a PEC da privatização dos terrenos de marinho, PEC da privatização das praias, ela não passe, porque isso vai deixar o nosso mar, os nossos rios desprotegidos, e isso a natureza depois vai trazer a resposta, né? A natureza não é a consequência disso. Então, dizer não à PEC 03 é proteger a vida e garantir nossa segurança. Mas também queremos pedir o apoio para não aprovação do PL das eólicas no mar da forma que ela está, porque também ameaça a pesca artesanal e a pesca artesanal é importante para essa proteção, né? Defesa do mar, defesa da biodiversidade e defesa dos povos. Caiu a minha câmera, não sei porquê, mas enfim. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo.
E pela sua luta também, né? Tão importante para tanta gente no país. Mas obrigada, viu, Andréia? Eu vou finalizar a gravação agora. Joia, eu que agradeço e peço desculpa por esses desencontros, Tranquilo, deixa viu? para mim.